Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 244º Dr. Apple News, feito com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto. Obrigado muito pelas sugestões de pauta que vocês mandam para mim e um abraço para todo mundo que está sempre assistindo com carinho esse resumão de notícias aqui. Vamos para as notícias históricas, como a gente faz toda vez, né? A gente tem dia 5 de junho de 1977 a Apple lançando o primeiro Apple II, esse equipamento aí que foi a galinha dos ovos de ouro da Apple, vendeu que nem água. Então depois daquele primeiro Apple que era só a placa, né, que você tinha que ligar numa televisão, era meio um kit de montagem, né? A Apple recebeu um investimento grande e aí conseguiu desenvolver aí uma carcaça pro Apple de plástico, com um design bonito. Aí começou a loucura toda do Steve Jobs, né? O teclado acoplado, e isso vendeu muito, mas muito, por quase 20 anos. E a Apple conseguiu, por conta desse produto, ter caixa para poder desenvolver tantas outras coisas que fez ao longo do tempo. Eu tive o prazer de conhecer ao vivo, de ver ao vivo um desse aí da coleção ali do Dr. Renato. Dr. Renato, um abraço para você, muito obrigado. Realmente é uma peça que a gente olha e fica emocionado de ver um equipamento desse, o quanto mudou a história, um produto só, né? Obrigado, Dr. Renato, um abraço aí. Aí a gente tem o The Disc 2, né? A gente tem o Wozniak inventando ali um leitor de disquete externo para a máquina, que também rendeu muito dinheiro. Foi o primeiro produto separado que não era só um computador, era um acessório, o primeiro acessório da Apple, também vendeu muito. E aí o gênio do Steve Wozniak, né? Fazendo esse equipamento. Isso aqui foi em 1º de junho de 78, e resolvia um grande problema da Apple, de todos os computadores daquela época, porque não tinha armazenamento, né, interno na máquina, né? Você ou era muito pequeno ou não tinha, você dependia de um disco para poder fazer, de um disquete para poder fazer rodar, funcionar o computador, né? Esse também equipamento, graças a ele, a Apple conseguiu muita receita, né? E abriu a porta para tantos acessórios que hoje nós temos, né? 97, 20 anos depois, 4 de junho de 97, a Apple fazendo ali um acordo desastroso, né, no seu desespero de sair da lama. Nessa época o Steve Jobs estava quase voltando, a Apple tinha feito uma parceria, na verdade tinha aberto o seu sistema operacional para ser instalado em outros produtos, em outros equipamentos, outros computadores. Assim como a Microsoft fez, ela abriu o seu sistema para qualquer PC, para qualquer computador. A Microsoft tinha uma visão contrária, né? Vai funcionar só na minha máquina, porque eu garanto que vai funcionar bem feito, e sempre foi assim. Mas nessa época a Apple abriu um pouquinho aí a porta, né? E começou a dar muito problema. Graças a Deus o Steve Jobs voltou e fechou, acabou com isso tudo, voltou como era antes, né? 3 de junho de 2011, o iOS aí superando o BlackBerry, muita gente falando, né? Inclusive o Steve Ballmer, que era CEO da Microsoft naquela época. Quem que quer um telefone que não tem teclado? Você imagina você usando esse teclado hoje? Imagina. As pessoas reclamam que o teclado dos telefones hoje em dia é muito pequeno, você esbarra o dedo. Você lembra como era nisso aí? Você tinha que digitar com um palito de dente. Era muito ruim, mas era o que tinha na época, e as pessoas achavam que era maravilhoso, né? Mas as coisas, graças a Deus, vão evoluindo, né? Para que ocupar o espaço de um teclado sempre visível, sendo que você não usa o teclado o tempo todo, né? O teclado precisa aparecer quando ele precisa aparecer, quando você precisa digitar. E foi essa a ideia que o Steve trouxe com o produto, com uma tela inteira, né? Touchscreen e sem teclado físico. Mas eu lembro que ele levou paulada pra caramba por conta disso, muita gente falando que não ia dar certo, e aí acabou, né? Não tem mais BlackBerry. Bom, agora vamos para as notícias seculares, né? O iPhone e o Apple Watch tinham uma garantia que, se tivesse um risquinho, tivesse um craqueladinho muito pequenininho, mesmo que tenha sido por mau uso, por queda, alguma coisa assim, a Apple trocaria na garantia sem problema nenhum. Parece que isso aí agora acabou. A Apple vai segurar essa questão da garantia, então qualquer tipo de probleminha que teve, se não for coberto pela garantia, vai ter que realmente pagar aí para o conserto, tá? Era uma facilidade, principalmente do Apple Watch, quem tinha, que poderia trocar, porque o Apple Watch é muito mais fácil de você arranhar, de você quebrar, do que um iPhone, né? Então era uma vantagem que agora a Apple acabou cortando.
20% estimaram aí as perdas de vendas do Apple Watch. Lembra que no final do ano passado, bem antes do Natal, logo antes do Natal, né, o judiciário lá dos Estados Unidos proibiu as vendas do Apple Watch por conta de uma empresa que está processando a Apple por conta da medição de oxigênio de sangue do Apple Watch. Disputa de patente, aquela coisa toda. A Apple ficou um tempo sem vender, não sei quantos dias, teve uma perda de 20%, para você ver como funcionam essas coisas, né? Como uma decisão pode afetar aí uma boa parte, né, uma bela parcela de vendas de um produto. E isso faz parte aí do jogo de corda, do cabo de força para conseguir o que quer. Apple Passwords, está rolando ali um rumor aí na internet de que a Apple vai desenvolver um aplicativo separado para lidar com senhas. A gente já tem isso no iCloud, né? Lá no Safari ou nos ajustes, tanto do seu iPhone quanto do seu Mac, iPad, etc. As suas senhas estão salvas todas dentro do iCloud e é muito fácil, muito prático. Eu adotei completamente esse sistema. Eu uso as senhas fortes, inclusive, que ele sugere quando eu vou fazer algum tipo de cadastro. Então, hoje em dia, se você me perguntar quais são as minhas senhas, eu não sei. As senhas estão salvas lá. E eu preciso saber a senha do meu Apple ID e eu preciso saber a senha de desbloqueio dos meus equipamentos, do iPhone, do iPad, do Mac, etc. E, obviamente, a minha senha do e-mail, né, do meu e-mail particular. Então, com essas 3 senhas, ou 4, né, dependendo da quantidade de equipamento que você tem, você resolve todos os seus problemas, porque todas as outras senhas estão salvas embaixo desse guarda-chuva. Então, são 3, 4 senhas que você precisa guardar de memória e o resto está lá. Ah, Thiago, mas e se eu precisar digitar em um outro equipamento e tal? Aí você vai ter que olhar, ou copiar, ou enviar. Dá para você enviar para um outro equipamento também a sua senha. Enfim, tem jeito de fazer mais fácil que o caderninho, né, e ficar folheando, procurando, ou então aquela nota bloqueada, dá para você fazer assim. E parece que a Apple vai separar esse recurso do iCloud para um aplicativo específico para competir com o LastPass, OnePassword, esse tipo de coisa. Talvez seja legal, mas do jeito que já está, funciona muito bem. Bom, a Apple passando 3 trilhões aí, e a Nvidia tá que tá, né? A gente está vendo aí a briga da Nvidia, a Nvidia também lançando processadores próprios em parceria também com a TSMC. Então a galera entrou ali na corrida dos processadores, né? Microsoft também entrou, também teve lançamento. Então a coisa tá esquentando, isso vai melhorar muito, né? A Apple deu um grande salto, ficou lá na dianteira, agora a concorrência está chegando de braçada e aí vai ter que correr para poder melhorar cada vez mais, e quem ganha somos nós, os consumidores, né? Então tá muito legal essa briga. Quanto melhor o processador vai ser, né? Imagina as possibilidades que isso pode acontecer, menor, melhor, mais eficiente, maravilha, é isso aí, legal, tem que continuar com isso. Vision Pro, o pessoal falando, o Vision Pro já está morrendo, não está. Não. O pessoal estava vendendo só nos Estados Unidos, né? Teve aquele frenesi logo no começo, muita gente comprou só para fazer videozinho e devolveu, muita gente não gostou mesmo, achou pesado, achou isso, achou aquilo, enfim, devolveu. Muita gente manteve o Apple Vision Pro, ainda está usando, mas as vendas, aí o pessoal, as vendas caíram e tal, mas porque estava vendendo só nos Estados Unidos. A Apple vai começar a abertura agora para outros mercados, agora na metade de junho. Então, alguns países da Europa, alguns países da Ásia, então a gente vai ver mais uma onda aí de crescimento do Apple Vision Pro. Fique tranquilo, o produto não morreu, não é ruim, pelo contrário, é revolucionário, é espetacular, e a gente ainda vai ouvir falar muito disso mais pra frente. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, o pessoal está instalando aí no Mac aí o aplicativo do ChatGPT, né, o chatbot deles lá e tal. Parece que a Apple vai incorporar isso no seu próximo sistema, talvez seja parte aí da parceria com a OpenAI. E você não vai ser obrigado a utilizar. O pessoal está reclamando ali que tem gente que não vai querer utilizar isso. Eu também acho bom ter essa liberdade. Quem quer usar, quem não quer usar, não usa. Então parece que vai ter uma incorporação do chatbot, do ChatGPT, da OpenAI, né?
dentro do sistema operacional. A gente ainda vai ouvir falar muita coisa, agora na semana que vem vai ter o anúncio da WWDC, eu vou estar ligado no que vai estar acontecendo, e de noite a gente vai ter a live para explicar tudo que foi lançado, e eu acredito que vai ter bastante coisa, bastante novidade, principalmente na parte de sistema. Parte de hardware a gente ainda está, rumores dizem que sim, rumores dizem que não, mas eu acredito que vai ter coisas de hardware sim. Eu acho que vamos ter algumas surpresas ali, one more thing, acho que teremos algumas coisinhas a mais ali nessa WWDC, que a expectativa é que a gente vai estar recheado de coisas novas para os sistemas operacionais, principalmente focado em inteligência artificial. E aí, junto com essa onda de expectativas aí do iOS, do macOS, o pessoal está falando que vai ter uma modificação ali com relação aos ajustes, né? Eu acho legal, os iPhones estão ficando maiores, então tem que haver um ajuste ali do layout, né, para poder facilitar. E muita gente reclama quando muda, né? Mudou no Mac faz pouco tempo. Eu ainda confesso que me encontro perdido às vezes para encontrar alguma coisa que eu já estava acostumado há 10 anos mexendo, né? Naquele tipo de sistema, mais de 25 anos mexendo com Apple, a gente acaba se acostumando do jeito que as coisas são. Quando muda a gente fica um pouco perdido, mas as mudanças são sempre bem-vindas quando elas ajudam. Vamos aguardar para ver como é que vai ser isso aí. E aí, essa é uma notícia interessante, o Martin Collin falando dessa briga, né, dessa disputa tecnológica aí com relação aos processadores, né, como a competição ajuda ali, é muito legal, vale a pena dar uma lida nesse aqui. Esse aqui foi o Gilberto que mandou pra gente, obrigado, Gilberto. Só voltando do ChatGPT, parece que está uma briga entre, não no ChatGPT, mas da Microsoft, a inteligência artificial da Microsoft querendo cobrar um royalty aí por máquina vendida por conta do equipamento. Isso é uma coisa normal que acontece, mas parece que não estava muito dentro do acordo, eles começaram a falar sobre isso um pouco tarde demais. Vamos ver o que vai acontecer nessa briga toda. E esse último aí é o que eu recomendo vocês darem uma lida, porque é bem legal esse artigo do Martin Collin, e para a gente poder encerrar aí o nosso Dr. Apple News dessa sexta-feira. Pessoal, então a gente se vê no dia 10, vai ter o anúncio da Apple, a WWDC, de noite a gente vai fazer aí a live, eu espero vocês para a gente bater aquele papo e eu poder explicar aí de forma mais resumida e reduzida tudo que foi lançado no evento da WWDC. Eu vou estar anunciando aqui no canal, no Instagram, etc., o horário certinho da live, e a gente se vê na semana que vem, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.